Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso. E hoje eu quero chamar a tua atenção para o seguinte: a gente vai falar sobre o pecado do orgulho. Tem uma parte desse livro aqui que o autor ele relaciona os 7 pecados capitais. E aí nós vamos falando sobre cada um deles na medida do possível. A gente já falou aqui sobre o pecado da avareza e agora nós vamos falar sobre o pecado do orgulho, que na verdade ele pega aqui um trecho bíblico para se basear nesse pecado do orgulho, que está lá em Provérbios capítulo 18, versículo 12, que diz o seguinte: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. É interessante porque aqui tem um alerta, tem um aviso, tem um sinal aqui mostrando que o que antecede a queda é exatamente quando a pessoa começa a ficar vaidosa em relação a determinada situação ou o que quer que seja na vida. Então, a vaidade que leva a pessoa a ser orgulhosa, e aí, nesse ponto, ele fala sobre a questão de sucesso. Esse livro ele chama atenção para o sucesso em concordância com o que a Bíblia ensina. A importância de quem quer ter sucesso entender o que a Bíblia fala sobre isso, ou como a pessoa que quer ter sucesso em qualquer área da vida, ela pode se basear nos ensinamentos da Bíblia para que ela então tenha realmente um sucesso. Que é preciso entender também que o sucesso, ele é uma coisa que eu posso dizer assim relativo, porque às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para você e vice-versa. E assim acontece com todas as outras pessoas. Mas vamos lá, que tem um comentário bem bacana aqui nesse capítulo. Olha o que ele começa dizendo aqui sobre o orgulho, sobre a soberba. Ele diz, a soberba é o pecado capital relativo ao orgulho. Estão juntos ali. Que se manifesta quando alguém se acha melhor que os outros, não respeitando o próximo e passando por cima de tudo e de todos. Está aqui claro. Nós poderíamos já parar por aqui até, porque ele foi bem taxativo nesse começo. A soberba e o orgulho andam de mãos dadas. E quem faz isso? Quando alguém se acha melhor do que os outros e não respeita o próximo. É aquela coisa, se eu tiver que passar por cima de alguém para conquistar isso ou aquilo, o orgulhoso, o vaidoso, o soberbo, ele vai fazer isso. Ele não vai medir esforços, ele vai passar por cima de quem quer que seja. Então é um alerta, porque a Bíblia está alertando. Se eu, você, nós queremos ter sucesso na vida, em qualquer área que seja, nós precisamos entender que essa soberba de você achar que é melhor do que os outros, esse orgulho de você achar que você pode tudo e os outros que estão ao seu redor não podem nada, que você realmente pode fazer o que você quiser para poder alcançar o teu sucesso, é um perigo. Porque a Bíblia está dizendo aqui que esse tipo de prática vai levar você à queda. A soberba precede a queda. Então a gente precisa deixar claro, todos aqueles que são soberbos, orgulhosos, em um dado momento da vida irão cair. Talvez você possa lembrar aí de alguém, né? Um conhecido que seja, que se deixou levar pela soberba, foi conquistando, ele chegou num patamar que ele achou que pronto, ele estava por cima, como a gente fala, né?
por cima da carne seca, ou ele era a última bolacha do pacote. Não tem ninguém igual a ele, tudo que ele faz, ou só o que ele faz é que é melhor. Gente, isso são sinais de que a pessoa está se ensoberbecendo. Um outro sinal é quando ela começa a achar que ela não depende de ninguém para nada. Esse é um grande perigo, porque essa pessoa ela acha que ela pode tudo, sem precisar, sem depender de ninguém. É um grande perigo e, mais uma vez, um sinal de queda. Olha aqui que interessante que ele coloca. Um dos sinais de orgulho e vaidade é querer. Ele vai agora falar sobre o status. De orgulho, um dos sinais de orgulho e vaidade é querer comprar status, gastando o que se tem e o que não se tem, para comprar, para adquirir o que é supérfluo. Então, o que demonstra isso? A pessoa, quando ela começa a se ensoberbecer, se orgulhar de determinada situação, ela começa a querer mostrar isso para as pessoas, porque ela não se contém. Ela não pensa igual lá o João Batista, quando os discípulos chegaram para ele, os discípulos de Jesus estão batizando lá. Aí, João Batista virou e declarou assim, convém que ele cresça e que eu diminua. Ele deu a honra a quem deve ser dada a honra. Então nós precisamos entender que o sucesso, ele é uma coisa que Deus providencia, ele providencia e propõe para nós, mas nessa proposta é preciso seguir alguns passos e, principalmente, estar atentos a alguns sinais que podem, na verdade, estar desviando você do sucesso. Porque, olha que frase interessante que o comentarista do livro colocou aqui, há um provérbio chinês que diz: quando o jogo acaba, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. Isso ele está se referindo ao jogo de xadrez. Por que aqui? Aqui ele chama a nossa atenção que um antídoto para o orgulho, para a soberba, para a vaidade é a humildade. No fim do jogo, o peão e o rei voltam para a mesma caixa. A humildade vai fazer com que eu e você conquistemos o que a gente precisa, o que a gente pretende, o que a gente se planeja para conquistar, na medida do que Deus vai nos dando graça para isso. A humildade vai fazer com que eu e você, a gente entenda que nós precisamos ser eternos aprendizes. Nós estaremos sempre aprendendo quando a gente busca ser humilde. Olha outra coisa que ele colocou aqui, Ele fala sobre o livro O Monge Executivo, que eu já li até esse livro, que é muito interessante. O Monge Executivo é um livro que fala sobre o líder servidor. E aí, nesse livro, o autor do James Hunter, ele traz uma lição de Jesus. Ele falou assim, aquele que quer ser líder, que quer liderar, que quer governar, aprenda a servir. Aprenda a ser humilde. E Jesus, ele colocou até aqui, eu vou colocar aqui, depois você dá uma olhada. Mateus 20, do 25 ao 26. Foi quando Jesus falou para eles assim, sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que mais sirva. Então, quer ser grande? Começa a aprender a servir. Um líder servidor. Infelizmente, quando a soberba alcança alguns líderes, eles acham que, primeiro, eles não precisam de ninguém, eles não precisam servir a ninguém, eles não se dão ao prazer de se relacionar com os servidores, com seus ajudantes, colaboradores. Eles não sequer têm a intenção de pelo menos cumprimentar essas pessoas que na verdade estão ali servindo. Então é um perigo muito grande para um líder que se diz líder
ele ser soberbo. Por quê? Porque está decretado, aquele que muito se orgulha e vai se elevando esse grau de orgulho, a soberba, ele vai cair. Está na Bíblia isso, não foi aqui o autor, o William Douglas e o Rubens Teixeira que inventaram, não. Está na Bíblia, Provérbios 18, 12. Tem ainda Provérbios 16, 18, tem Isaías 40, versículo 4. Tudo isso fala sobre aquele que se eleva, que é soberbo, vai cair. Então, vamos ter esse ensinamento hoje. Ao invés de pensar que você sendo orgulhoso, tem uma outra coisa também. Aquele que ele se acha orgulhoso, ele acha que ele não precisa aprender nada com ninguém. Ele acha que ele já sabe tudo. Isso é um perigo muito grande e que com muita facilidade o diabo, o nosso adversário, ele se utiliza dessa estratégia, porque ele sabe como enaltecer ali aquela pessoa de forma que ela vai se encher. Lembra quando ele falou lá no início, no Jardim do Éden? Você pode comer, porque se vocês comerem isso daí, vocês serão como Deus. Então, inflou. E o diabo sabe o quanto isso é impactante na vida do homem e da mulher. Então vamos lá. O que é importante então como antídoto para a soberba e para evitar que esse pecado encha o nosso coração é ser humilde sempre. A humildade precede a honra. Deus tem promessa para quem é humilde. A Bíblia diz assim, Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça àqueles que são humildes. Que Deus te abençoe abundantemente. Se você entendeu essa palavra, deixa um comentário aqui. O que você acha dessa questão, dessa relação, né, de orgulho, soberba e versus humildade e exaltação da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu quero te convidar. Se inscreve aqui no nosso canal. Se você gosta de esse bate-papo simples aqui sobre a palavra de Deus, relacionando temas com a palavra de Deus. Se você gosta, eu te convido então a se inscrever aqui no canal. É de graça, você não paga nada. E se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e lembre-se que a bênção do Senhor é quem enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.